A verdade é que o peso que você usa não importa fora do contexto de progressão de carga. Isso acontece porque a quantidade de carga não impacta diretamente a quantidade de tensão mecânica intramuscular que você gera no nível das suas fibras musculares. Na real, a tensão mecânica acontece em algo chamado curva força-velocidade, ou seja, quanto mais perto da falha você tá, mais força você produz por causa de um maior número de pontos cruzados entre os filamentos de actina e miosina dentro das células musculares. A tensão que as fibras experienciam com mais ou menos carga não é a mesma. E não, a tensão mecânica não aumenta com a proximidade com a falha. Se você quiser saber mais sobre isso especificamente, dá uma olhadinha nesse meu post aqui. Mas quanto ponto sobre maiores ou menores cargas, a justificativa que muitos treinadores dão é que com maiores cargas, fibras de maior calibre seriam recrutadas de forma antecipada na série, mas com menores cargas, essas fibras de maior calibre também seriam recrutadas, só que de forma mais tardia. Teoricamente, nesse sentido, tanto com maiores ou menores cargas, se essas fibras fossem recrutadas, independente do momento da série, a tensão seria igual, mas isso não é uma verdade. O estudo de Potvin nos trouxe um parâmetro de como unidades motoras de maior ou menor limiar atuam quando expostas a diferentes intensidades até que a fadiga seja instaurada. Potvin utilizou um modelo matemático em que as fibras foram divididas entre MU1, sendo essas as de menor calibre e limiar, até MU120, representando as unidades motoras de maior calibre e limiar. Em 20% da contração isométrica voluntária máxima, as unidades motoras MU120 são recrutadas de forma tardia na série. Porém, a sua capacidade de gerar força está entre 6 a 8 vezes a capacidade máxima de gerar força de uma unidade motora MU1. Quando a intensidade aumenta para 50% da contração isométrica voluntária máxima, as unidades motoras MU100 e MU120 são recrutadas de forma mais antecipada em relação a 20% da contração isométrica voluntária máxima. Porém, a capacidade de gerar força dessas unidades motoras fica entre 20 a 25 vezes a capacidade de gerar força de uma unidade motora MU1. Quando a intensidade aumenta para 80% da contração isométrica voluntária máxima, tanto as unidades motoras MU100 e MU120 são recrutadas no início. Porém, a capacidade máxima de produzir força das unidades MU100 chega a ser 42 vezes maior que a unidade motora MU1. Já as maiores unidades MU120 apresentam menor taxa de disparo e produção de força inicial, até que a capacidade de produzir força chegue a 32 vezes a capacidade de MU1. Quando a intensidade chega em 100% da contração isométrica voluntária máxima, tanto as unidades motoras MU100 e MU120 são recrutadas no início, porém a capacidade máxima de produzir força de MU100 continua 42 vezes maior do que a unidade motora MU1. Já as maiores unidades motoras MU120 atingem uma capacidade de produzir força acima de 50 vezes comparado à unidade motora de menor limiar. Ou seja, ao treinar com menores intensidades, as unidades motoras de maior calibre podem sim ser recrutadas, mas não atingem o mesmo nível de tensão comparado a maiores intensidades. Embora esse modelo seja observado com contrações isométricas, e isso é um ponto a ser ponderado, a neurofisiologia que o modelo se baseia para mapear o comportamento da fibra frente à fadiga é muito sólida. Agora, nós sabemos que treinar com mais ou menos carga, levando a série até um alto nível de esforço, o nível de hipertrofia é muito similar, mesmo talvez que fibras de maior limiar experienciem um nível de tensão diferente. E aí fica a questão, é claro que tensão mecânica é importante, mas será mesmo que a fibra precisa experienciar o maior nível de tensão para ter um bom resultado em hipertrofia?